Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor, desejando que todos estejam passando um domingo, um início de semana abençoado na presença do Senhor. Nesta manhã trouxemos a mensagem pela manhã e agora queremos trazer mais uma mensagem nesta noite, para estar como enlevo espiritual para todos nós nesta noite em nome de Jesus. A irmã Lourdes vai estar orando em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso com as nossas vidas e as tuas providências têm vindo sobre nós, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, a vida do pastor, da família pastoral diante do Senhor e toda a tua igreja, ó Deus. Que a igreja somos nós, Deus. Temos saudades do templo, mas a igreja é cada um de nós, ó Pai amado. Que o Senhor possa estar entrando com a tua providência em cada lar da tua casa, Senhor. Abençoando as nossas vidas, nos fortalecendo segundo a tua vontade, ó Pai. Nesse tempo, ó Deus, tão difícil que estamos passando, mas em tudo nós te louvamos e te agradecemos, porque tudo é no controle do Senhor. E nós cremos assim, ó Deus. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a tua palavra. O pastor Altair que vai trazer a tua palavra agora. Esconde ele atrás da cruz de Jesus Cristo, Pai. Que tudo que for falado, ó Deus, venha, Senhor, do teu coração, meu Pai. Para os nossos corações e para as nossas necessidades nesta noite. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesta noite nós queremos refletir no texto que está no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, versículos de 20 a 37, quando a palavra do Senhor diz assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão, em que desejareis ver os dias do Filho do Homem, e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Respondendo, disseram: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águas. Que Deus assim abençoe a sua palavra lida e que Ele nos dê a graça de estarmos aí pensando, refletindo em mais esta noite na sua palavra, como reflexão, como enlevo espiritual para nós em nome de Jesus. Esse texto ele fala da vinda súbita do reino de Deus. E queremos pensar um pouquinho nesta manhã, nesta noite, sobre o tema necessidade de entendimento e vigilância. Necessidade de entendimento e vigilância. Pois que a primeira coisa que nós vemos neste texto
é que Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. E a resposta de Jesus para eles é que o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo ali ou ei-lo aqui, ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Amados, uma coisa é certa e nós devemos pensar. Jesus, ele ensinou muitas coisas acerca do reino de Deus e muitos não entenderam aquilo que estava ali Jesus ensinando. Mas Jesus, ele sempre procurou colocar os seus discípulos em vigilância, principalmente nos últimos tempos, aos quais ele sabia que estava chegando o momento do seu martírio, sabendo que ele ascenderia, voltaria para de onde ele veio, céus, trono da habitação de Deus, e ele voltaria para lá, e com grande preocupação ele começa a instruir os seus discípulos mais profundamente, com mais liberdade, esclarecendo algumas coisas, e este é o momento em que Jesus estava esclarecendo sobre duas coisas. Primeiro, acerca do reino de Deus, da presença do reino de Deus. E segundo, dos fins dos tempos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus deixou algumas ilustrações acerca do reino de Deus e que certamente muito realmente tem a nos ensinar. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, Jesus ele faz algumas ilustrações falando acerca do reino de Deus, fazendo algumas comparações. Lá em Mateus capítulo 13, nós temos lá a parábola do semeador, nós temos a parábola do joio e do trigo, nós temos ali a parábola do grão de mostarda, do fermento, o tesouro escondido, a pérola, a rede, e também no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus usa uma grande ilustração também sobre o reino de Deus, quando ele fala sobre a questão das 10 virgens. E louvado seja Deus, porque Jesus diz uma coisa muito interessante para os seus discípulos e que justamente está ali no Evangelho de Mateus e que eu quero partilhar com você nesta noite para nós, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus no capítulo 13 ainda. A palavra do Senhor diz assim, ali nos versículos 11 e versículo 16 e 17. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 11 e versículos 16 e 17, que diz assim. Primeiro, no versículo 11, Jesus diz assim, a palavra diz, e respondendo-lhe Jesus, disse-lhes, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Também versículos 15 e 16 desse mesmo texto vai dizer assim, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Há duas situações acerca do reino de Deus e como nós acabamos de narrar. Para alguns ele fica encoberto a questão do reino de Deus já se fazer presente neste mundo de Deus. Quantos têm dúvidas acerca da presença de Deus? Quantos na realidade caminham? Quantos vivem sem na realidade se aperceber da presença de Deus, da presença do seu reino que já se fez presente? Uma das coisas mais interessantes do Evangelho acerca disto, quando eu lembro de que você vai ver a primeira pregação que nós vemos de Jesus no Evangelho, quando ele entra em cena com as suas pregações, ele vai dizer que o reino de Deus já se fez presente. Ele chama o povo para o arrependimento, porque o reino de Deus já está entre vós. Da mesma maneira, nós vamos ver o profeta João Batista também, quando ele começa, o Evangelho começa a mostrar também a mesma forma, João Batista na sua prédica dizer, o reino de Deus já está entre vós, arrependei-vos, pois que o reino de Deus já está entre vós.
E louvado seja Deus, porque para alguns está encoberto, mas para outros não. Mas uma coisa eu vejo aqui, quando Jesus ele está ali diante dos fariseus, e agora os fariseus fazem esta pergunta a Jesus, perguntando a ele sobre quando havia de vir o reino. A resposta de Jesus é que, olha, o reino de Deus está aqui, está entre vocês, não se aperceberam ainda dos acontecimentos, pois que nós vamos ver Jesus, o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho, no Evangelho de João, capítulo 2, nós vamos ver ainda no Evangelho Jesus fazendo curas tais que o povo chega a dizer, olha, se Deus não fosse com ele, nada disso aconteceria. Olha, este não ensina como os outros ensinam, porque ele tem e ensina com autoridade. Louvado seja Deus por isso. Mas quantos estão vivendo dissolutamente, longe do propósito de Deus, sem compreenderem que o reino de Deus já se fez presente e que o reino de Deus, de uma forma ou de outra, ele vai avançando, ele vai crescendo, como Jesus ensinou, por exemplo, na parábola lá do fermento. Fermento, a dona de casa vai e coloca ele na massa e quando menos se espera, aquilo cresce para a dona de casa fazer um bolo ou qualquer uma outra coisa que ela bota fermento. Também, meus amados, é grande certamente o poder de Deus nesta questão, pois que se nós olharmos para um passado remoto, desde o Velho Testamento, Deus já anunciava o seu reino, o que aconteceria mais tarde através dos profetas, através dos salmos, e ele já anunciava o que aconteceria tendo em vista o milagre, o grande milagre que aconteceria, aquele que viria de uma virgem, que seria gerado pelo poder de Deus, pela unção do Espírito Santo do Senhor, que é Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, ao qual veio, teve a sua infância, cresceu e aproximadamente aí nos seus 29 anos ele começa o seu ministério profícuo, que foi dado por Deus Pai. E ele sempre alertou, olha, cuidado, acautelai-vos para que vocês certamente não venham a ser enganados pelas palavras dos falsos profetas, pelas vãs filosofias, por coisas tais que não convêm. Mas Jesus ensina, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lá, nas três parábolas que Jesus ele ensina ali no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, sobre a questão do tesouro escondido, sobre a questão da pérola e da rede, Jesus ensina o valor que tem este reino de Deus que já está entre nós. Ele ensina que ali, quando se fala nesta questão da parábola do tesouro escondido, um homem vê um campo, e aquele campo tinha o seu valor, mas ele vê algo de grande valor ali naquele campo, que era um tesouro que estava escondido. E aí a parábola, Jesus ensina que aquele homem vai e vende tudo que tem para comprar aquele terreno, aquela herdade, porque ele sabia que ali tinha um grande tesouro. Também a pérola de grande valor. Conta-se na parábola que Jesus ensina que um negociante, ele encontra uma pérola de valor e ele vai e vende tudo quanto ele tem e compra aquela pérola. Também ele compara uma rede que o pescador lança no mar. E quando ele lança no mar, vem tudo quanto é tipo de peixes. E ele vai separando os bons dos ruins. E Jesus diz que assim será na consumação dos séculos, pois haverá a separação dos justos e dos injustos, diz a palavra do Senhor. Jesus ele ensina muitas coisas e ele lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, falando também sobre o reino de Deus, ali ilustrando a questão das 10 virgens, 5 imprudentes e 5 prudentes, e fala sobre aquelas que levaram azeite o suficiente para esperarem pelo noivo, mas quando o noivo vem, é que as imprudentes vão se dar conta de que não tinham certamente ali o azeite propício para esperar ali a chegada do noivo. E quando elas saíram para ir aonde poderiam comprar, foram, mas quando voltaram,
o noivo já havia vindo, chegado, e assim elas não puderam ir com o noivo. Amado, Jesus fez muitas ilustrações acerca do reino de Deus e ele deixou presente a grande vigilância que o povo de Deus deveria ter, sabendo que o reino de Deus já se faz presente entre nós e que certamente nós não somos o reino de Deus, a igreja não é o reino de Deus, mas faz parte do reino de Deus. Amém, queridos? Mas Jesus, ele ilustra estas situações e ele fala sobre estas coisas. Por exemplo, a parábola do trigo e do joio. A parábola do trigo e do joio, Jesus vai ilustrar algumas situações tremendas e terríveis sobre o reino de Deus. Quando ali, aquele que semeou a boa semente, que são os filhos do reino, e aí, mais tarde vai ver que ele semeou a boa semente, mas nasceu ali no meio da boa semente o joio. E os especialistas dizem que o joio é uma planta que se parece muito com o trigo, mas não é o trigo, que é uma planta venenosa. E aí, lá se diz, a pergunta ali, Senhor, quer que arranquemos o joio, deixemos o trigo? Não. Deixe que a diferença será no final dos tempos, porque o trigo será arrancado e colocado lá no celeiro do Senhor. Mas o joio, ele será queimado no fogo, diz a palavra do Senhor. Quantos estão vivendo sem se dar conta de que o reino de Deus já se faz presente? Quantos estão vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida que não glorifica a Deus, vivendo uma vida que não denota temor a Deus? Passa-se despercebido que um dia todos nós prestaremos conta da nossa vida diante de Deus, porque está escrito que após a morte segue-se o juízo, e um dia estaremos diante de Deus prestando conta das nossas obras. E Deus certamente ele faz conhecido os seus, e muitas vezes aquilo que passa despercebido diante daqueles que não estão alertas, não estão vigilantes e não têm um compromisso com Deus, com a sua palavra, com o reino de Deus, e por isso ficam sem estarem apercebidos das coisas as quais Deus faz presente. Mas a segunda parte desse texto vai dizer que os discípulos vão agora, diante de Jesus, e ali Jesus dá algumas explicações para eles, dizendo o seguinte, que dias virão em que eles vão desejar um dos dias do Filho do Homem e não verão esse dia. Diz-vos-ão, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, ali. Não vades, nem os sigais, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Dias virão em que desejareis ver os dias do Filho do Homem e não vereis. Dias maravilhosos aos quais os discípulos viveram com Jesus. Milagres foram feitos e operados, grandes ensinos da parte do mestre, Rabi por excelência, grande mestre por excelência, e que ensinou, que partilhou dia e noite com seus discípulos, e algumas coisas ainda estavam sem entendimento para eles, e que agora, tendo em vista que Jesus agora estaria chegando o momento final da sua presença aqui na terra, e ele mesmo disse que era preciso que ele estivesse indo para que ele deixasse com eles o Paráclito, o Consolador, que estaria lembrando todas as coisas as quais foram ensinadas por ele a eles, estaria consolando, confortando a eles nas perseguições, nas lutas que eles tiveram. Por isso Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus ensina que é firmado nele, na sua palavra, que os discípulos não o negariam, que os discípulos certamente toda afronta, toda perseguição, eles passariam por tudo isto, mas não negariam a fé, e em todo tempo, em nome de Jesus, estariam com um desejo ardente de ainda estarem com o Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele disse, eis que estarei convosco em todo tempo, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo.
Mas Jesus ensina a questão da vigilância aqui, porque desde os tempos passados já surgiram falsos profetas, vãs filosofias. Paulo ensina que nestes últimos dias que nós estamos vivendo seriam dias terríveis, tempos terríveis aos quais amantes de si mesmo, pessoas que certamente só pensariam em si, que não teriam amor pelos outros, compaixão pelos outros, desobedientes a pais e mães, e que certamente denotariam aí um desagrado tremendo diante de Deus, não reconhecendo o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, a quem seja dado toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Mas Jesus aqui ensina uma coisa principal, olha, vão dizer, olha, para vocês, ele está ali, ele está lá, não vá, porque não será assim, não vá por eles. Quantos nesta era em que nós estamos vivendo, a chamada era da graça, tem surgido falsos profetas, tem surgido adivinhadores, tem surgido um povo lembrando aí os filósofos do tempo passado, aí dizendo, olha, o final do tempo está aí, datando datas, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele próprio disse que esse dia não cabia nem a ele, porque só o Pai sabe disso e só o Pai saberia deste dia. Oh, palavra maravilhosa, porque quantos têm especulado os mistérios, mas a palavra diz que as coisas reveladas são para os homens, mas os mistérios são de Deus e para Deus. Algumas coisas ele revela a nós, mas outras são mistérios de Deus e que, quem sabe, nós só o saberemos quando estivermos na eternidade com o Senhor e Ele nos esclarecerá tudo o quanto certamente são dúvidas para nós. Mas quer saber uma coisa, meus amados? Na parábola do semeador, uma das coisas que Jesus ensina ali, que a dúvida é uma coisa cruel. Precisamos realmente entender os ensinamentos do Senhor, porque Jesus vai dizer, olha, que aquele que não entende a palavra que é passada para ele, o inimigo vem e rouba a palavra da pessoa. Mas quem é que vai dar frutos? Aquele que ouve, que entende e que vai dar frutos, uns a 100, outros a 60 e outros a 30, meus amados. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela tem muito para nos ensinar, tudo acerca desta vida ao qual nós estamos vivendo, mas também a vida no porvir. Não podemos ir após as vãs filosofias, as seitas que têm surgido, que não é novidade para nós. Não podemos ir atrás dos falsos profetas que enganam a todos. O próprio apóstolo evangelista João, nas suas cartas, ele vai dizer que os anticristos já se faz presente no nosso meio, porque são aqueles que na realidade se introduzem no meio da igreja, no meio do povo de Deus, trazendo dissensões, trazendo contendas, trazendo aflições, trazendo angústia, se fazendo indiferente com Deus e com a sua obra e puxando para um lado totalmente contrário, uns puxando para um lado e outros puxando para outro. Não vades após eles, mas fique na palavra, porque não podemos colocar um outro alicerce a não ser aquele que está posto e que sabemos que o alicerce é Cristo Jesus, Senhor. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Ainda não havia chegado, ainda não havia tido martírio, havia cruzes, a morte e ressurreição de Jesus. E ele alerta, olha, é preciso que isto tudo aconteça antes, Porque Jesus seria realmente aí ultrajado, Jesus seria martirizado, Jesus seria crucificado. Mas ele mais tarde já vai começar a falar mais profundamente aos seus discípulos que para isso eu vim. Era necessário que Jesus viesse para derramar o seu sangue carmesim na cruz, fazendo presente que o reino de Deus já fez presente, e a maior tarefa, a maior missão de Jesus era dar a sua vida em resgate do pecador. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse o Senhor. Mas Jesus explica, olha, alguns vão dizer, olha, ele está ali, ele está lá, não vá, não sigais. Mas ele vai dizer uma coisa muito importante, porque naquele dia o que vai acontecer, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior o céu até outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia. Ah, meus amados, louvado e engrandecido seja Deus, porque
apesar de para muitos ser um dia terrível, um dia realmente de muita angústia, porque não creram no Senhor, na sua palavra, nas profecias, mas para os que creram realmente será um dia glorioso, porque apesar de Jesus ilustrar aí algumas situações daquele dia, como ilustrou, olha, será como nos dias de Noé, o pessoal estava lá comendo e bebendo, na sua vida cotidiana ali comiam, davam-se em casamento, né? Até o dia em que o dilúvio veio. Deus avisou seu servo Noé. Deus olha para a terra, vê que a corrupção era tremenda na vida do homem, se corrompendo mais e mais nos seus pecados, nos seus desvarios, mas ele olha para a face da terra, Deus até se desagrada, se entristece por demais e diz: eu vou destruir tudo quanto eu criei. Mas ele vê ali Noé, um homem justo, e ele anuncia a Noé o que estava para ser feito, o dilúvio viria. E ele dá ordem para Noé construir ali a arca, 120 anos pregando ali para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Mas o povo não ouviram, continuaram na sua vidinha, nos seus afazeres, não dando ouvidos ao profeta de Deus, ao servo do Altíssimo. E aí, quando menos pensaram, veio o dilúvio, e a palavra vai dizer que só se salvaram 8 almas, que era Noé e sua família, seus 3 filhos e suas noras, e também os animais, os pares de animais, que foi dada a ordem que Noé recolhesse eles na arca, mas o dilúvio veio, e aí acabou o tempo para todos, meus amados. Haveria um recomeço. Também Jesus vai ilustrar que este dia será como o dia ali de Ló. Deus avisou Abraão que iria acontecer, de que estaria enviando os anjos para dar conta ali de Sodoma e Gomorra, porque o pecado era por demais. Ali não havia arrependimento, obras mortas. Ali havia realmente o homem desonrando a Deus, se desonrando até a si próprio. Coisas terríveis estavam acontecendo. Mas ele primeiro dá ordem para que Ló saísse dali com a sua família. Diz a palavra que Ló orava, entristecido, angustiado pelo que ele via, e Deus ouvia a sua oração. E considerando ali que era da família de Abraão, ele vai dar oportunidade para que Ló saísse ali de Sodoma, antes de destruir ali através do fogo, porque Deus envia anjos para fazer aquela destruição. Mas infelizmente a palavra vai dizer que Ló saiu dali com a sua família, mas a sua esposa foi dada a ordem para que eles fossem e não olhassem para trás, e ela olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amados, amados de Deus, vida cotidiana, desapercebida, sem estarem apercebidos, sem estarem vigilantes, isso é um crime contra a nossa própria vida, amados. Devemos nos aperceber sim dos acontecimentos, valorizar a vida ao qual Deus nos tem dado, a oportunidade desta vida, a oportunidade de sabermos que Deus está nos dando a oportunidade de voltarmos à comunhão com Ele, de realmente reverenciarmos, glorificar a Ele enquanto Ele está nos dando tempo de vida. Mas Jesus ensina, olha, esse dia vai ser assim, olha, como aconteceu nos dias de Noé, olha, vai como um relâmpago que ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra, num piscar de olhos. Jesus estará voltando para julgar os vivos e os mortos. Tome consciência da vida ao qual Deus te tem dado. Valorize o Criador, aquele que te criou, tem te dado vida. Aquele que tem providenciado o que você precisa para cada dia de vida, enquanto Ele tem propósito na tua vida. Deixe que Ele guie a sua vida e te mostre a sua excelsa e excelente vontade, que é boa e perfeita e agradável, para que você tenha aquela vida que Jesus prometeu. Ele disse, João 10:10, Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus deseja uma vida abundante para mim e também para você, em nome de Jesus. Mas Jesus vai ilustrar outras situações dizendo o seguinte, ilustra essas duas situações, tempo de Noé, tempo de Ló também. Passaram-se aí algumas centenas de anos, de um tempo para outro, tempo aí de Noé, entre o tempo de Noé e o tempo de Ló. Mas, porém,
quando ele dá essas duas ilustrações, ele vai ilustrar também 3 situações. Ele vai dizer também que, conforme diz a palavra do Senhor, digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntos moendo, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Amados, cuide da sua vida, busque a reconciliação com Deus, a salvação do Senhor sobre a sua vida, porque nós não sabemos quando estaremos prestando conta da nossa vida diante de Deus. Eu não tenho como certamente estender esta grande salvação, a salvação é pessoal, é para cada um. Eu não posso falar pela minha esposa, pelos meus filhos, eles é que têm que realmente aceitarem o dom gratuito de Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra da parábola de Lázaro e o rico? O Evangelho de Lucas fala que Jesus ilustrou esta parábola, realidades sobre os céus e inferno. Pois que havia ali um mendigo chamado Lázaro, que ali comia das migalhas que caíam da mesa ali daquele rico que se alimentava. Mas um dia morreram os 2. E diz a palavra que Lázaro foi para o seio de Abraão, sinônimo de céus, sinônimo de bonanças, sinônimo de tranquilidade, de paz. Mas diz que aquele homem que vivia uma vida regalada, rico, ele foi para o Hades, Geena, lugar dos mortos. Aliás, lugar dos mortos. Mas ele, agora quando está lá, ele se lembra que lhe foi dada a oportunidade e ele ali jogou fora a oportunidade que ele tinha. Pai Abraão, diga que Lázaro tão somente, vá lá, diga para os meus familiares o que eu estou passando vivendo aqui. Não, lá na face da terra, tem lá, olha, a lei, tem lá os escritos do Senhor, a palavra do Senhor, nem se eu mandasse alguns dos mortos para lá, não acreditariam. Não é possível ninguém ir de lá para cá, nem ninguém passar daqui para lá. Alguns ensinam que ainda há oportunidade de você poder se aperfeiçoar, voltar, e você ter a sua salvação, ser perfeito. Não, mas após a morte segue-se o juízo. Que Deus abençoe a mim e a você, que possamos realmente viver sabendo da necessidade que temos de entendimento, da vigilância devida ao qual o Senhor nos ensina, porque o reino de Deus já se faz presente entre nós, e Jesus já veio, cumpriu o mandato de Deus Pai, fez aquilo ao qual precisava ser feito pela nossa salvação. Agora a parte que nos cabe fazer é realmente estarmos vendo, visualizando a necessidade que temos de entendimento da vontade, da palavra do Senhor, estarmos atentos e vigilantes ao acontecimento para não sermos pegos de surpresa, porque Jesus ensinou que se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria para roubar a sua casa, ele estaria trancando a casa de tal maneira que não deixaria com que o ladrão entrasse, meus amados. E o ladrão é aquele que vem para matar, roubar e destruir. Mas, por outro lado, o Senhor veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Que Deus nos abençoe e possamos visualizar esta grande necessidade da percepção do reino de Deus, sabendo que Ele já está no nosso meio, entre nós, e sabendo que nós precisamos realmente estarmos vigilantes em todo o tempo, porque os dias são maus. E eu e você não sabemos, assim como Jesus disse, nem eu sei daquele dia, mas este dia cabe ao Pai. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Deus, obrigado por esta palavra. Que ela faça aquilo para o qual ela foi enviada, Pai, colocando certamente este mundo, a sociedade, a humanidade, ó Pai, atentos às questões do Teu reino e principalmente atento à vigilância que é devida, Pai, ao qual o Senhor sinaliza para todos nós, ó Pai. Não podemos viver uma vida dissoluta sem compreender que fomos criados pelo Senhor, coroa da criação do Senhor, obra-prima do Senhor, e que o Senhor espera que nós tenhamos, ó Pai,
comunhão com o Senhor, que nós tenhamos vida e vida com abundante, apesar, ó Pai, das coisas que vivemos aqui na face da terra, que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é firmado nele que nós vamos vencer o mundo um dia após o outro, em nome de Jesus, ó Pai. Nos acalente, nos fortaleça nesses dias difíceis aos quais nós temos vivido. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença e continue fazendo de nós, ó Pai, um povo santo, um povo reto, um povo que espera pela segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.